bem, amigos. Eu estou aqui ao lado de um grande cirurgião, um grande médico, um grande cratelense. E a respeito dessa sua área, nós já tratamos de outras oportunidades. Crateus está se aproximando do aniversário, né? 193 anos. E nesta semana nós estamos conversando com ex-gestores, pessoas que, de certa forma, assumiram e contribuíram para com o desenvolvimento de Crateus. E o Dr. Paulo Nazareno foi uma dessas pessoas que por 8 anos assumiu os destinos de Crateus. Em primeiro lugar, Nazareno, uma alegria, né, poder estar aqui falando mais uma vez um pouco sobre a nossa cidade. É o que foi que lhe motivou para ser candidato a prefeito de Crateus? Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade, pela lembrança. Na verdade, nunca esteve nos meus planos. Eu acho que foi assim uma coisa meio que por acaso. Eu já tinha participado nas outras administrações como secretário, ainda desde o tempo do Zé Almir, depois que eu me fizer. Inclusive, na época da criação e implantação do SUS, eu estava na secretaria. E nós vivenciamos as primeiras épocas medidas do Sistema Único de Saúde, que era o Sistema Unificado de Saúde, depois mudado para único. Participamos no início da implantação das agentes de saúde, Sim, desde a seleção, treinamento, fizemos a territorialização, regionalização do município em termos de saúde, dos equipamentos existentes. Então a gente já tinha feito esse trabalho público, de certa maneira, e deve ter tido bons resultados, porque ficou assim, essa aparição pública talvez tenha influenciado um pouco. com certeza. Mas o que aconteceu mesmo foi que, na época, resolveram não haver essa disputa, acabar com essa disputa, tentar uma candidatura de, digamos, de consenso, coisa que o vale. No dia dessa bendita reunião, eu estava presente. Tinha várias pessoas políticas. Então, a ideia qual era? Era que a situação, no caso, o PSDB, o governo, que tinha o governo do Estado, taça esse povo, teria a indicação da cabeça de chapa, que era de prefeito. E o PFL, comandado pelo Pajé Antônio Santos, inesquecível Pajé, Sei. patrimônio político dessa cidade, Ah, figuraça de gente, meu compadre. certo. Nós já estamos se enroscando os tempos aí, né? Hoje o nosso amor é grande. É, nas pazes, né? Rapaz. Aí foi assim, então o nosso lado mandaria 6 nomes para o lado de lá escolher qual seria o que eles aceitavam para ser candidato a prefeito. E de lá mandavam 6 nomes para a gente escolher quem a gente aceitaria ser o vice. Nesta brincadeira, na hora lá, apareceram 4, 5, quando chegou em 5 nomes, faltava um sexto nome. E eu estava lá na hora, bota o do Paulo aí, né? Não pode não, que não bota para completar a lista. Sei. Olha só, Completamente. o Lugão quer tentar, né? Aí, bom, nisso começou essa disputa entre os possíveis indicados, para lá, para lá, para lá, para lá. E eu fiquei aqui, né? Que eu continuo o meu trabalho. Era uma coisa de absoluto contra-gosto da mamãe. Sei. Não queria ouvir nem falar em ter um filho chamado de ladrão do dia. E não, mas não se preocupe. Dona Maristela. Não tem jeito de você candidato se a senhora mandar. Pois não tem prima, tá ficando com ele. Botaram meu nome lá, não se preocupe. Não, tá dizendo na rádio que você é o do nome. Sim, realmente foi, mas. Mas não foi a constante. Viu? Essa coisa foi pecando, o negócio foi complicando. Aí me falando Zé Almir. Zé Almir, rapaz, esse negócio não vai dar certo. Dalmi já tinha sido candidato, já tinha sido E prefeito, tinha né? sido prefeito, era para ser depois do Zé. Esse negócio não vai dar certo, Zé Almir. Então aí, rapaz, não, não, rapaz, não se preocupe, não vai dar pra você, não. Tá bom, tá bom. Aí foi. Aí no final das contas, lá se vem essa coisa de lá pra cá. Parece que, eu não sei se os outros andaram desestabilizando uns aos outros, sei lá. Eu só sei que um dia, rapaz, eu cheguei lá na mamãe,
todo dia lá pedir a benção a ela. Ela virou o rosto para colar assim. O que foi, mamãe? Você, com esse negócio. Mamãe, eu já disse assim, ó, que não tinha como eu ser, a não ser que a senhora mandasse e tal. Sabe o que ela disse? Hum. Você é quem sabe em nome de sua vida. Ó. A minha esperança era Ela dá um trava, né? ficar ao pé, né? Aí eu já sei que foi o autor da façanha de virar a cabeça da mãe. Essa Foi no santo. foi do santo. A madrinha, minha madrinha, ela tinha uma cegueira com ele e tal. Ele disse pra mamãe. Ah, Aí eu fiquei desarmado, né? Porque ele dizia assim, eu não vou fazer isso com a minha mãe, já mulher de idade e tal. Aí deu o que deu, e infelizmente o Zé Maria não ganhou, que foi com que eu concorri, um grande amigo meu que até hoje, de grande respeito ao Zé Maria. Né? A gente fez uma campanha absolutamente amistosa, é a figuraça. bonita, infelizmente ele não ganhou. Mas é de Deus, não foi assim, ir atrás, não veio assim. Naquela época, só para a gente se situar, o governo do estado era o Tarcísio Estado É, e o governo federal naquela época, quem era? Ele entrou em que ano? Acho que o Fernando Henrique estava chegando. Não, que ano foi? Acho que foi o Fernando Henrique, Edmilson. Que foi na época que eu estava terminando o primeiro mandato. Foi. Porque o Lula assumiu em Foi quem estava 2003. terminando o mandato. Aí inventaram esta bendita reeleição. Fernando Henrique. Foi Fernando Henrique. Aí fui eu que Já foi estava mais na 4 anos. avaliação boa, não é você mesmo de novo, rapaz, para que eu queria passar onde? Passar 4 passou 8. É, É assim, Nazareno, pelo que a gente conhece da história, foram 8 anos, as pessoas conhecem até nitidamente que foram duas gestões, uma muito bem avaliada, não é isso? E a é, outra já nem tanto. Mas na média, se a gente juntar agora as duas e fizer a média, né, das duas gestões, muitas realizações aconteceram nas suas gestões. Dá para lembrar, assim, para citar alguns avanços de uma forma geral nesses dois mandatos? Em relação aos dois mandatos, eu sei dessa avaliação, que eu acho que eu atribuo em parte, né? Eu posso também ter errado, como a gente é. Mas eu acho que em parte é assim. Por exemplo, eu fiz mais de 800 obras. A energia não tinha água, não tinha infraestrutura de estrada, abastecimento d'água, reforma de escola, escola nova, mini hospital, muita coisa, né? Asfalto na cidade, muita infraestrutura. Então, quando você faz essas coisas, elas aparecem, coisas são físicas, tem Certo, volume. certo. Mas ocorre que isso tem uma manutenção, Com certeza. tem que manter. E essa manutenção não aparece aos olhos, tanto quanto quando você instala. Não. Daí dessa. A despesa existe, mas aí ninguém está vendo Mas que é não vai silenciosa, né? funcionar. Então passa a impressão das pessoas, rapaz, tá toda hora dizendo, também ficou, sempre tem o que fazer. Mas é porque tinha tanta coisa para fazer que apareceu muito, daí a pessoa lê muito isso. O primeiro foi bom, o segundo foi só fazendo, né? Mas nós encontramos muitos desafios. Né? Mas a média dos dois, eu acredito que foi satisfatória. Você esqueceu de uma obra aí da infraestrutura, que eu sei que eu sou gosto dessa área, que é da área da cultura, que foi o Teatro Nossa Moraes, A é uma biblioteca do lado. biblioteca, né? Mas não só isso, o apoio à cultura, né? Porque no segmento cultural as pessoas falam isso com muita frequência, que você foi na época um prefeito que valorizou muito a cultura da nossa região, nas diversas expressões culturais, carnaval, quadrilhas, festec, sei lá, muita coisa que apoiava, no caso, né? Então, ficou essa marca. Mas desafios, Nazário, eles sempre existiram e vão continuar existindo para se administrar. Não que seja a cidade, mas que tem muitos desafios, tem muito jogo, tem muito interesse, tem muita coisa. Nossa, Qual foi assim, o principal desafio que você encontrou para administrar a nossa cidade? meus foram muitos. Primeiro que você não tinha um diagnóstico do município. Eu aproveitei um pouco da minha experiência médica para fazer um tratamento, digamos assim, que a prefeitura da cidade precisava. A primeira coisa era o levantamento do material humano da prefeitura, pessoal, qual era a situação legal de todos os funcionários.
qual era a estrutura administrativa necessária para gerir a cidade, em termos de secretarias e das secretarias as diversas divisões e subdivisões, que não tinha. Então a gente lá, as pessoas iam falando, ah, tudo tem seu tempo, né? Funcionou, mas precisava dar essa modernizada. A cidade não tinha um plano diretor de desenvolvimento urbano, que até hoje está, e acho que nunca foi refeito, que isso precisa mudar, atualizar. O que é um plano diretor de desenvolvimento urbano? É o diagnóstico da cidade como um todo. Quais são os equipamentos que a cidade tem, desde os equipamentos privados, quantos comércios, de tecido, de eletrodoméstico, de sapataria, de boutique, eh, frigoríficos, bodegas, tanto no distrito quanto na cidade, para você ter ideia do que é o município, qual é o corpo desse município, qual é. Os principais problemas também, carências de infraestrutura, que envolva locomoção, que envolva energia, que envolva telefonia, que envolva abastecimento de água, que envolve estrutura física de escola, posto de saúde, tudo isso aí. É uma definição, um regramento que é ruas, avenidas, calçadas, para que as pessoas, quando forem construir, saibam dimensões, limites. Então, Sim, você lembra o plano diretor, isso. E nesse plano diretor, você procura eleger as principais grandes macro necessidades do município. Emprego, saúde, educação, infraestrutura, cultura. Por isso que eu estou né? voltando um pouquinho para responder sua pergunta em relação à cultura. Então, quando a gente identificou quais são as principais necessidades, escolas, existiam mais de 40 a 50. Escola lá que só se vê mais para sombra, para galinha e bode, tá, dizia. Uma sala de aula com os alunos misturados nos outros, com classes diferentes, sem um banheiro, sem uma cozinha, sem nada. Então eu tive que regionalizar as escolas. Imagina a briga política, porque você tirou escolinhas que eram assim, Não, símbolo de poder de uma liderança, mas que não era bom para aquela área, porque não tinha como dar estrutura. Então regionalizei, enxuguei a quantidade de escolas, fiz estruturas de atendimento médico macro, né? Mini hospital Las Queimadas, mini hospital de Santo Antônio, mini hospital na Curral do Meio, assim, para dividir em macro-regiões e dar acesso a essas pessoas. Promovi concurso público, tirei de uma vez só 800 e tantas pessoas que estavam irregular. Eu não tinha, eu perguntava às pessoas quantos funcionários tem no município, ninguém sabia dizer. Eu peguei cartolina, aquela fita gomada, virei assim para colar dos dois lados, enchi o gabinete da prefeitura e botando nas paredes, aí chamava. Edmilson, estou lá das queimadas, tu toma de conta lá. Me diz quem são os professores que tem na queimada. Me diz o nome do vigia, da não, merendeira. nada disso tinha Não na tinha, porta. foi fazendo um por um e sabendo se era legal. Era contratado de todo jeito, não tinha. Então foi preciso estudar a folha defasada. A receita do município naquele tempo era uma faixa de. Não chegava a coisa uma ninharia comparado com o que é hoje, né? Então, quando terminava o mês, a despesa está maior do que a receita. Aí não tem caixa Aí para eu tive que registrar. resolver. Como é, onde é que eu vou amputar os defeitos, aluguéis desnecessários, carros alocados desnecessariamente, é uma bagunça. Então, e se chegou aos macro projetos, que era o anel viário ao redor da cidade, terminou saindo aí, né? As questões da cultura, de teatro, corpo de bombeiro, porque como é que eu ia atrás de indústria para arranjar emprego para cá, se o industrial não tinha um bom momento da máquina dele? Pegar fogo. E se tem um incêndio na fábrica, É, pegar apagar com lata de querosene? o Corpo Bombeiro surgiu na tua época, né? Então, a Aqui, né? infraestrutura Pelo de menos. corpo bombeiro, a municipalização do hospital depois, para ser público, para poder também. O teatro já também como atração, porque você tem técnicos já de um certo nível dessas fábricas, eles precisam de lazer, Sim, precisam sim. de esse tipo de coisa. Então, foi um trabalho assim, visando o futuro, né? Isso gerou também muitas incompreensões, muita Sempre, confusão, sempre existe, né? mas Mas dois pontos, Nazaré, ou faz ou faz. só me interrompendo um pouquinho.
você falou aí na área da indústria e tudo, aquelas empresas que passaram muito tempo, mas o tempo que passaram geraram muitos empregos aqui em Grajaú. Mais de Foi mil. foi Moça, a moça, Moça, Jacareí. Foi um processo para esses chegar. tampões que tem aí, tentamento de cumprimento, todos eles a gente conseguiu com o governo do Estado, que era infraestrutura necessária para isso aí. Você vê as falas. Mas, infelizmente, os partidos de oposição mais à esquerda, que eles não têm juízo, ficaram na porta da sessão criando movimento, botando boneco ali na linguagem popular, porque eles chegam primeiro em regime de cooperativa para ver se dá certo. Ah, É igual você vai casar, você namora a noiva, você não conhece a mulher num dia, casa no outro, é, você for doido, né? Paixão maluca. Então, e dessa área, tinha que haver essa aproximação da cidade. só uma interrupçãozinha, dessa área eu tem também. Aí só, eu entendo um pouco, né? De casar, mas não é assim tão uma vez. É que assim tão não chegar no tempo, né? Assim, como é que foi o processo para chegar a Jacareí, a Moça? Eu ia lá para o governo do estado atentar, atrás dessas coisas lá, o BNI ajudou muito, o saudoso senador Benivera, assim. Sim, sim. Ah, não sei se era Viana, que era o Raimundo Viana, se não me engano, o secretário da Indústria e Comércio. Ele interiorizou demais as indústrias no Ceará. Eu fico com pena porque hoje eu vou para Sobral, que a minha mulher está terminando medicina lá e a minha filha começando lá. E eu passo ali, depois de Santa Quitéria para Sobral, meu Deus, faz gosto, Edmilson. Verdade. Às vezes eu passo lá Tanta de gente saindo do carrocinha, emprego, né? de moto, bicicleta. Ali deve ter umas 2.000 que saem daqui, rapaz. Vai trabalhar. Não botado para correr daqui. Então lá. Eu digo que é botado para correr por esses malucos aí que ficam reclamando. Sem juízo desse. Porque agora estão no poder, né? Agora vamos ver como é fácil a reforma. Traga. Tá tudo aí. Torcer que traga, né? Torcer que Né? traga, porque é necessário, é melhor que você tem. O emprego é o que muda. É verdade, Você tem Sobral antes e depois da Grandene. verdade. Sobral, a gente rivalizava com Sobral nos anos 70, por aí, 80. Depois da Grandene, houve assim um boom na cidade. Avanço para Crateus ainda foi um batalhão. Quando chegou aqui foi hospital, fez clube, fez estrada, estrutura, essa ferrovia. Foi um diferencial. Um jovem se via ali, tinha, sei lá, 500, 600 jovens lá, recebendo uma formação direitinha. Então, eu lamento muito. Foi muita diferença que Sobral teve sobre todos os aspectos. Você vê uma cidade daquela lá, respeitar as pessoas, avançou muito, mas gosto ali. Certo. Ô, doutor Paulo, e hoje? Como é que está a sua relação com a política, com a classe política? Você sai do poder, Né? mas mesmo assim fica um grupo, fica um. 8 anos já, como é que se diz? O verme já entra no sangue, né? O verme da política. A política, porque a gente passou por ali e sabe que isso aqui na mão do prefeito tem um peso terrível. Você resolve o destino de muita gente, você muda o futuro de muita gente. Você tem como mudar se você quiser procurar fazer isso aí. Mas essa politicazinha reabesta que está pegando fulano, dando dinheiro para ali para isso, não muda a vida de ninguém. Não muda. Bolsinha, não sei de quê. Isso é um absurdo. Isso você tem que criar condições para a pessoa ser independente. Isso é como pai e mãe. Se você criar bem, você se torna desnecessário. Os governos que fazem movimentos para que se fiquem as pessoas escravas dele, dependentes dele, é uma desgraça, porque isso não vai mudar nunca a realidade da pessoa, o futuro da pessoa. Vai viver dependente, não é o que eles querem. Doutor Paulo, um político, independente de ser o gestor principal, o prefeito, o secretário, numa gestão eles ficam muito, digamos assim, suscetível a ter complicações futuras com a aprovação de contas, com, sei lá. Você também passou por esse processo, né? Passo, Da última. passei não. É uma sequela que você pega pro resto da vida, que eu acho assim, eu não revolto com isso não, sabe? Mas eu tenho certeza que lá em casa não tem nada que eu tenha tirado dali não.
de gente do trabalho. Até hoje eu estou só no trabalho domingo e sábado da meia para tarde. Depois de 46 anos, né, de formado, fiz esse mês agora. Ainda tem um rojão desse, porque tá dali. Se eu não tivesse passado aqueles 8 anos ali e ter o prejuízo financeiro de ter bloqueio de herança, de tudo no mundo, porque primeiro, eu não estou dizendo que está errado, não, é o Sim, modus operandi, né? sim, Eles sim. bloqueiam logo você todinho, você vai provar depois que não fez. Certo. E isso demora 6 meses, não, dá com 20 anos, 20 anos já. mais de 20 anos, rapaz. Certo, o último mandato, Eu aliás, o segundo sei, terminou em sim, sim. 2000 E eu sei de muita gente que passou aí 1 ano, 2, 3 ou 4, sei nas prefeituras, desse tamanho, hoje são milionários. Eu não conheço esses caras por aí que liso. Assim, eu não sou liso. Mas eu sou uma pessoa que eu não posso parar de trabalhar. Você compra uma bicicleta, tá, cara? Graças a Deus, né? Que Deus me A deu uma estrutura para sustentar é ótima. um mundo aí, não tão pesado, mas eu sou muito feliz disso aí. Eu lamento porque sabe que eu acho que. Eu não acho que essa conta eu não devia, não, rapaz. Essa conta não é minha, não. Infelizmente, a gente trabalha com gente demais, de todo jeito. Você não tem como ter controle. E quando você pega assim uma vontade de lhe prejudicar, como acontecia, né? Fazia mutirões denunciando tudo quanto fosse de órgão de ministério, de órgão. Você também se cacaviar e acha. É. Acha. Tem coisa lá, tem falha técnica, mas que não tem. Você aguenta uma fiscalização assim, de cabo a rabo, de pente fino, de Receita Federal, de Java 4, não tem ninguém. E isso gera uma demanda de você está respondendo aí sem fim, mas Mas me diga isso uma mesmo. coisa, o tempo é o senhor da razão, como se diz, né? É, Se houver uma oportunidade, você ainda enfrenta essa da maneira como é para ser, não tem como, Edmilson. Porque se você chegar e for sincero, tipo assim, bom, eu vou lá, vou ajeitar esse troço aí. Eu vou. Não tem uma pessoa daí que chega como eu cheguei, não eu chego aqui, não está amarrado a gente ter nada mais não. Sabe qual a gente tem 30 anos, 40 anos de idade que tem, foi assim, ainda gosta muito de dinheiro. As experiências que eu tive, clamor, né? Que clamor ainda de as tentar. experiências que eu tive, eu vendo pessoas doentes e acabando, bem financeira, não fala nada. Agora, como é que você ganhou a eleição dizendo que não vai dar para preguiça ninguém, vai ser tudo acusado, que não vai ter isso, que você nem começa, Verdade. nem começa. A malandragem as pessoas querem muito achar que a prefeitura é assim a mãezona. Ela deveria pelo menos ser um veículo de impulsionar desenvolvimento, independência financeira, segurança de saúde, educação para as pessoas. A educação hoje em dia eu vejo tem aluno na oitava série que não sabe escrever o nome direito. É para passar, para engordar as estatísticas, dizer que o sistema educacional brasileiro é algo, não recorre uma porcaria, uma porcaria. Não tem leitura, não tem informação. Ele não sabe nem escrever o nome das ruas da cidade que mora direito. Realmente é Tem gente que difícil. você diz, Rua Alto Aragão, ele bota ALTO. Ele pensa que o nome é alto de É, alguém. se for perguntar quem foi, Que é pior, não sabe nada. Ele falou, não, eu falei, mas eu brinco aqui que eu digo, do jeito que a educação está indo, se você perguntar aos alunos de segundo grau, rapaz, fale alguma coisa sobre Machado de Assis. Sabe qual é a resposta provável que tu escute? hum, O cara olha para cima e diz assim, rapaz, de mim, eu acho que deve ser algum parente do ex-prefeito Marcelo Machado que mora lá no Assis. Não rio não. É triste essa situação, gente. Eu rio também, mas é triste como a está gente aí, fica né? sempre, a gente fica sempre naquela expectativa das coisas melhorar, evoluir, né? É, Mas já em expectativa, ô, Nazaré, a cidade, como a gente falou aqui no início, está completando 193 anos, de emancipação. É 16 de julho. A qualidade de Crateus, de gestor, de grande médico que é,
que você poderia deixar de mensagem para a nossa população nessas datas que se aproximam? A data carrega um símbolo, né? Um simbolismo. Eu não sou muito desse negócio de data. Para mim, eu acho que todo dia é dia de tudo. Dia de Natal, é dia de Ano Novo, é dia de pai, é dia de mãe, é dia de namorado. Aí se virou muito foi comércio, tá? É que nessas coisas que divide hoje em dia. Rapaz, eu me dando quando eu vejo assim. Delegacia de mulher, delegacia de menino. Daqui a pouco tem a delegacia do preto, do amarelo, do cinzento. Não é assim hoje em dia? É. Tudo é ser humano, lá. Tudo é gente. Aí você fica com essas coisas se criando a gente, você cria estruturas físicas, e é tudo no papel. Mas, na verdade, então, esses símbolos é importante, as datas, né? Menina, quando faz 15 anos, aí a mudança da mocinha nessa adolescência para tudo, o homem com compra 18 anos, tem seus simbolismos, né? Mas eu acho que o data para mim é todo dia é dia de você ser uma pessoa, né? Se preparar para poder deixar de trás de você boa lembrança, e enquanto estiver vivo, ser uma boa presença, uma coisa que seja boa, que, que tenha deixado alguma fruta, alguma coisa. Isso aí que eu acho importante demais. Mas tudo bem, eu falo da data, do aniversário da Eu cidade, entendo, é claro, porque eu simbólico. vejo um momento, Paulo, É, da gente manter viva a é, história e as pessoas que contribuíram para com essa é, história. E é nesse pensamento que você, enquanto gestor, fez parte da história, deu sua parcela de é, contribuição, que continua fazendo como profissional na área da medicina, certo? Que todos nós sabemos e conhecemos. Então é essa coisa que eu falo, você tem o- consciência da contribuição que deu para a Crateus enquanto gestor? eu sei que eu tentei. Sim, Tentei, tentei mesmo, tentei. Acho que ficou para dar pontos assim. As escolas a gente procurou dar um mínimo de infraestrutura, decência a elas. Professores a gente fez treinamento para eles, para ficar todos os professores de nível superior. Fizemos um plano de causa e carreiras de salário para eles, que foi rasgado os canhotos, né? Hoje acho que não tem essa progressão, não sei. Posso até estar falando bobagem aqui. Infraestrutura de saúde, de eletrificação, resgate da bem-querência pela cidade, o carnaval, que é uma festividade importante, é porque é do sangue dos índios carativos, a festividade. Desde o tempo do Manuel Picolé, do Baixo sim, da sim, Onça, sim. Crateus é de festa. Você chega de noite, Tenente fica dos na Anjos. cidade, tem um cara tocando, né? 3, 4, 5 lugares. Quando É, é dia de sábado, você fica doido, você sabe? Vai. é. Não é toda cidade que é assim. Então não fiz nada, eu só fiz tocar a faísca na pólvora que já estava aí. E aí sim, ali você criou artistas, oportunidade para costureiras, para renda, para a cidade. Ninguém saía daqui para outra cidade passar carnaval em Cadu, já estava na vida, Para era vir para cá. carnafolia, né? É, que trabalhava os temas da cidade, de personalidade da cidade, esse tipo de iniciativa cultural, porque a cultura é que é o verdadeiro DNA de um povo. Sim, verdade. A cultura é a marca da cidade, é a sua cultura, e aqui é riquíssima, É, extremamente e rica. essa pólvora, esse paviozinho francês naquele tempo, ele ainda não. Carnaval ganhou o que É, aqui? 3, 4 bancos, a mulher com a bunda de fora saracateando no pau. Mais bonita. Quando você, com 10% do dinheiro daquele, você botava um bloco na rua aí, animava essa de meninada aí. querer mandar carona, Começava a trabalhar em dezembro, preparando as. tinha explodidas, É, preparando os enredos, lá, pessoal. confusões e tal. Como é que ele chama? Máximo. Vai de teatro, né? Escolas, disputavam peças, melhor diretor, É. melhor enredo, melhor iluminação, enredo. Então, a cultura está aí, né? A gente procurou trazer marcas da cidade aqui. Você, a Coluna Prestes passou aqui, Sim. teve luta. Isso é uma coisa que eu me frustrei muito com aquilo ali.
Até hoje a pessoa não sabe que pitou que é aquilo lá. É. Não entende nem o que é. Porque não ficou completo. Aquilo ali é o mapa do Brasil esticado assim, ó. E tem um risco ali que simboliza o caminho que a coluna percorreu de norte a sul do Brasil. Obra de Oscar Niemeyer, né? Nas Niemeyer, aonde eles procuravam modernizar o país. Não tinha nada de comunismo ali. O Prestes, depois que foi para a esquerda, outros foi para a direita. O Góes Monteiro era da coluna Prestes, extrema-direita, depois fez no golpe de 64. Desses Mourão da vida aí também era tenente na época. Aí o Prestes foi para lá, depois embora. Essa divisão foi muito depois da coluna, que foi em 25, por aí assim. Essas coisas de comunismo, esquerda, foi muito. Tem nada a ver com isso. Aquilo é um ponto da história do Brasil. Eles estavam atrás do voto da mulher, eles estavam atrás do Brasil não ter tanta desigualdade regional, o Sudeste lá muito desenvolvido, o Nordeste do Norte totalmente atrasado. Eles queriam discutir a modernização do país, uma discussão política. E aqui houve um combate. Então, como foi o ponto mais ao norte do Brasil que eles passaram, eu consegui, com Gerardo Melo Mourão, seu colega poeta, que ele, junto com Prestes Filho, intermediasse que o Niemeyer desse a planta e permitisse esse movimento. Só tem esse aqui e um em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, que foi o marco zero de a coluna partiu. Ao redor dele tinha o quê? Aquela casa ali da família da avó da Luísa Margarida Branquer, lá a avó dela suspeitou de um mendigo pedindo água, achou os modos do mendigo muito finos, era um tenente que estava inspecionando a cidade, que falavam que ia ter briga aqui. Ela desconfiou. Naquele casarão ia ser o centro de documentação e pesquisa da Coluna Prestes. Lá ia ter compilado jornais e revistas que foram publicadas no mundo todo sobre essa marcha, que é conhecida no mundo inteiro. Só foi menor que a de Aníbal, lá na Itália. E quem quisesse fazer tese, estudo sobre a colônia, ia ter tudo ali. A família do Juarez estava, que era atendente também na que depois foi para a direita, você tem ideia, doaria pertences, espada, coisa dele lá. Então ia ser um atrativo para a cidade nova. Outra coisa que eu consegui era que o Tunga, filho do Gerardo Melo Mourão, artista plástico, ia ter todo ano, acho que foi 25 de janeiro, que a coluna passou aqui, então ele bolou, o Niemeyer permitiu implantar aquele monumento eletricamente, foi feito imã. Então todo ano ele reuniria centenas de crianças, e essas crianças iam vestidas só com um lençol com um buraco na cabeça, com as bússolazinhas, com a agulha no formato do monumento, para quando essas crianças se aproximassem da coluna, todos os pontos magnéticos apontariam para a coluna, né? Que aquilo ali, eu disse, ali é um alfinete na consciência do Brasil. Ali é um alfinete para despertar a história do Brasil. Ia ter concurso de redação para os alunos saberem o que aconteceu. A dona Maria Prestes se dispôs a gente simular a batalha. A primeira na avenida, eles entrariam a cavalo ali pela estação, como eles entraram, depois eles simulavam a batalha lá na Praça da Matriz, como atração, como tem esse Jesus, não sei o que, na cidadezinha aqui do Nordeste. Isso tudo estava dentro do Eu procurei o pessoal da UES para guardar esse patrimônio histórico, a guarda dele passar a prefeitura, para não politizar o Paulo, entendeu? Para ficar um patrimônio da cidade. Então, se ficasse com a universidade, ficava guardado. Quem foi que eu encontrei lá? Só a esquerda. Não quiser, porque talvez eu fosse decreto. Eu não vou decreto de nada. Outro projeto que tinha era lá no Parque dos Revoltosos. A gente imaginou que teria um parque temático sobre lendas e mitos da coluna Prestes, onde tem histórias de que eles passavam nos rios, aí os que morriam afogados, os peixes engoliam o peixe gigante, eles ficavam vivos dentro da barriga do peixe. Então a gente ia fazer um peixe enorme, tipo aqueles coisas de escola de samba, para simbolizar isso. Uma águia enorme, que eu dizia que o Prestes, pelo estrategista, nessa coluna tinha toda uma engenharia de caminhada. Então ele mandava os mensageiros para fazer troca de animais, abastecimento.
Aí, como isso era planejado, o povo imaginava que ele de noite se transformava numa águia, na figura ia ter uma águia enorme. Todas essas lendas estariam. Então, era uma série de equipamentos ao redor disso. Ficou só aquilo lá, quando a gente não sabe nem Eu o não que é, sabia né? o que é. Quem saiu? Para-raio, né? É. Isso eu fiquei muito assim, porque eu gostaria Ô, de. doutor Paulo, tem um Isso, projeto, tem outro projeto que eu lembro, tava, acho que teve início, não sei que foi, que era com relação ao Rio Coutinho. O Parque Ecológico da Pessoa está aí. Tá Tá, o aí. projeto tá ainda Esse evidente. projeto ele foi feito pelo mesmo pessoal, uma empresa chamada Gaia, se eu não me engano, que foi quem fez a Costa do Sauí. Foi uma concorrência aí, nacional. Foi, né? Então eles ganharam, então ali era lindo, começava ali no Beira-Rio e até a Dona Adelite. Toda a margem do rio, de um lado e do outro, arborizada, com áreas de passeio, mirantes de contemplação, centrais de muda, várias quadras, tanto de vôlei quanto. Era assim, uma área mais dirigida para crianças, uma área mais dirigida para idosos, tá? Onde tinha um colégio ali na praça, não podia ter coisa que prejudicasse, fizesse barulho por causa da escola. Toda essa área ali do teatro era incorporada, o teatro e a biblioteca, todas aquelas ruas ali da Farias Brito, né? Ali, todas aquelas casas seriam realocadas, porque começava dali, desde acolá, e tinha passarelas de comunicação de um lado e para o outro do rio, para o segundo rio, para pedestres, para as pessoas de pé, e outra passarela para bicicletas, e assim, Até onde esse projeto foi, na sua esse gestão? projeto está aí, né? Não digo mais na sua gestão, até onde ele andou. Ele foi tudo pronto. Tudo pronto. Aí o que é que eu fui atrás? De patrocinador, porque um projeto desse, as grandes empresas teriam interesse de aparecer. Você procurar aí uma faca grande, química fina, alguma coisa assim, que eles aparecem, porque seria Uma vitrine. a vitrine para essas grandes indústrias. Para ele não era nada, para a gente era muita coisa. Trabalhei, trabalhei. Infelizmente ninguém continuou a dar seguimento a isso aí. O Marcelo foi fazer um negócio aqui lá perto da aldeia, uma coisa lá de mel, para o rei pelo menos dar pedaço do mel, já fez na cabeça dele. Acho que nem deu tempo dele começar não, né? Acho que não. Negócio de evento aí, não sei Não, o acho que quê. não. Agora, outra que nós não esquecemos de falar, eu esqueci de questionar aqui, que eu lembro, foi muito importante, foi a Fundação Kellogg. Lembra? Cidade Saudável. Esse projeto foi muito interessante, porque É do Canadá, é Canadá. Eu fui lá em cidadezinha chamada Port Devonport, na província de Quebec. Nasceu lá. O princípio dele é o seguinte: é você ter a secretaria, que institucionalmente você tem que ter saúde, educação, estrutura, porque até por causa dos convênios, né, que tem que sim. se assinar. Mas o gerenciamento da cidade não seria daí. Seria tipo assim, todo problema que a cidade fosse lidar tinha que ter a intersetorialidade. Todas as secretarias têm um pedaço de responsabilidade naquela ação. E também uma representação comunitária. Não é assim de faz de conta, só para a pessoa fazer uma reunião já com tudo resolvido. Certo. Chama o povo só para comer Salgadinho. mortadela lá, com não sei o que, com suco, não sei o que, para decidir alguma coisa que ela tinha resolvido. Sim. E esse gerenciamento é muito importante. Eu fui escolhido presidente nacional disso aí. E eu implantei isso aí na cidade de Marília, em São Paulo, em outra de Minas, na Bahia, na Argentina, eu tive lá, tudo a fundação, para a gente espalhar e divulgar essa maneira de tratar as coisas. Por exemplo, a multissetorialidade, a intersetorialidade, ela é muito interessante porque você potencializa uma ação. Uma coisa que era para ser desse tamanho, ela se torna bem maior. Assim, se você vai fazer o carnaval da cultura, mas cadê iluminação, segurança, guarda? Aí guarda civil também nós criamos, né? A estrutura de segurança, esse tipo de coisa. Então, o gerenciamento é esse. Infelizmente, o que a gente vê muito é as pessoas se endeusarem de se achar um tal. Eu sempre disse que tudo que eu fiz aqui não fui eu, foi uma equipe muito boa. Eu tive uma equipe de secretários fantásticos.
sem ele não tinha feito nada. Mas era fantástico, a turma era muito boa, treinada, a gente se reunia e fazia a avaliação. Os planos, para cada 100 dias, a gente avaliava. Entendeu? Se a secretária tal, qual é o seu projeto para a sua secretaria para daqui a 100 dias? Eu preciso que você me traga, que eu vou ver como é que eu vou lhe ajudar, o que, que depende do prefeito para ir atrás para resolver. E o crédito é para ser dado às pessoas. Hoje você vê endeusamento, todo mundo quer ser o tal, se auto-vangloriando. Isso prejudica, você desestimula a pessoa aqui. Eu trabalho, só que ganha esse criatura aí. Eu não fiz nada, né? É igual um time de futebol. O time ganhou, foi final. Desde o goleiro lá até o outro ponta, tirar um conjunto. Desde o roupeiro até o massagista. Ali, quando ele está em campo ali, atrás daquele tem uma estrutura tão grande, tantas pessoas cuidando para que aquilo aconteça, então é o mérito das pessoas. Pois é isso, Nazareno. Em primeiro lugar, dizer, né, rapaz, que é uma alegria a gente ter essa oportunidade de fazer esse bate-papo, né, transparente, né, e a gente poder falar um pouquinho da nossa cidade. Eu desejo que você continue aí, firme na sua função, que é cuidar da saúde, que é. E se lá na frente, né, não houver você. Quer se bem todo, saber que você me quis ver Eu também. também, né? Rapaz, foi um prazer. Mais uma vez. Vamos em frente. Você é um cara, você é uma pessoa que a cidade precisa valorizar, já valoriza, né? Mas são pessoas assim como você que faz esse tipo de trabalho. Eu já vi você falar aí com Deus e o mundo. Poxa, cada um tem um hobby, né? Eu trato isso até como um hobby, fazer isso. Eu vejo que, sabe, Paulo, como sendo a minha parcela de contribuição na sociedade. É mostrar que a sociedade faz, produz, né? É isso. Ó Crateus, que te quero linda, tua cultura é o que brilha mais, tua beleza é o que me seduz. Venha Crateus e não se esqueça mais.